Eu gostaria de chamar o nosso presbítero Mateus para estar entregando aquilo que Deus colocou no seu coração esta noite para nós. Deus continuará falando conosco através da sua palavra. Eu gostaria de chamar as missionárias, os pastores, eles estão orando pelo servo do Senhor. Neste momento, Pai, queremos apresentar o Teu Filho, Senhor Deus, que está incumbido, Senhor Deus, de trazer, ó Pai, a palavra do Senhor a todo ouvido aqui presente, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, usa ele, Senhor Deus, com graça, com favor, com autoridade, ó Pai. Senhor, eu te peço em nome do Mashiach Yeshua, Pai, que todo empecilho, Pai, que todo empecilho caia por terra agora, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai, que venha haver um fluir do rio do Senhor sobre este lugar, ó Pai. Que a Tua palavra rema venha ser entregue neste momento, ó Pai. Que o Teu Filho, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ó Pai, demonstrar, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, expor, Senhor Deus, toda a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome do Mashiach eu te peço, ó Pai, guarda a sua família, guarda a sua casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, tudo aquilo que pertence ao Teu Filho, Pai. Cobre com o Teu sangue, ó Pai. Eu te peço por este ambiente espiritual, Senhor Deus, que toda ação das trevas venha cair por terra agora, na autoridade do nome do Mashiach Yeshua, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que esta área financeira é uma área especial, meu Pai. E eu te peço em nome do Mashiach Yeshua, Pai, que aquilo que o Senhor propôs no coração, Pai, do Teu Filho, Senhor Deus, venha ser entregue agora, Senhor. Em nome do Mashiach Yeshua, que nada venha atrapalhar, que nada venha impedir o Teu mover, o Teu agir. Eu te peço graça agora, Pai. Derrama a Tua graça sobre ele agora, Pai. O Teu favor sobre ele agora, Pai. Que a Tua palavra venha ser entregue, Pai, com autoridade, com poder, com graça, Pai, em nome do Mashiach Yeshua, Pai, e que toda ação das trevas caia agora, em nome do Mashiach Yeshua, Senhor. Envia os Teus anjos, ó Pai, em volta deste lugar, Senhor Deus, guardando a Tua igreja, guerreando, ó Pai, sobre nós, ó Deus, e a favor de nós, ó Pai, para que saímos daqui de posse da vitória, em nome de Jesus. E toda a igreja diga glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Abra comigo Lucas capítulo 12. Eu estou com o hino na cabeça e eu vou cantar. O inimigo tenta laços e embaraços para te, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que mais forte, afossado fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. Ouça a voz, Deus te dá
comigo o braço forte do Senhor, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Você pode cantar com a sua alma: o Deus que faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus hoje, um caminho aberto pelas águas, faz romper. Eu não sei por que eu estou cantando isso. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode cantar com seus irmãos assim, ó. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Irmão, isso porque não sei. Palavra profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz e Deus sabe por que faz. Eu só sou um mero servo do Eterno. E você não veio aqui em vão. Eu não vim aqui em vão. Você encontrou aí Lucas 12, verso 13, por favor. Lucas capítulo de número 12, verso de número 13. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer algo nesta noite, além do que Ele já tem feito. Diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da ganância, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assente glorificando o Eterno. Deus ele tem me incumbido durante essa campanha de falar sobre a área financeira. Por que não sei, mas o Eterno sabe. Falamos sobre recuperando aquilo que perdemos na área financeira. E hoje o tema proposto pela liderança é sabedoria para enriquecer. Lembrando a todos que eu não sou rico,
Amém? Então iremos pautar baseado exclusivamente na Bíblia, ok? Para que eu e você consigamos alcançar essa dádiva. Mas preste atenção, olhe para cá. A Bíblia ela vai deixar bem clara que Jesus ele está discorrendo sermões, ele está pregando, ele está anunciando boas novas. E se você for analisar, o próprio Jesus ele vai falar sobre tesouros, sobre finanças, nos versos anteriores e nos capítulos anteriores. Mas Jesus, no meio dessas ministrações e dessa multidão, a Bíblia vai dizer que um homem se levanta no meio dessa ministração e vai fazer um pedido a Jesus. E vai falar para Jesus: mestre, se ponha como o legislador de uma causa minha, porque o meu irmão não quer me dar a minha herança. E lembremos-nos bem que no tempo de Jesus, os rabinos, como o próprio Jesus ele era rabino. Se você não sabe, Jesus ele não é uma pessoa qualquer em Jerusalém. Jesus é uma pessoa que estudou em uma escola rabínica. Jesus ele passou pelo seu bar mitzvah. Jesus ele tem a autenticidade de rabino. Por quê, Mateus? Porque somente rabino poderia ter seguidores. E ele vai escolher seguidores. E ao contrário dos rabinos da sua época, ele só escolhe aqueles que ninguém dava valor. Porque rabino que se preze, como por exemplo Gamaliel, ele escolheria quem? Saulo de Tarso, uma pessoa extremamente letrada, uma pessoa extremamente culta, uma pessoa com dupla nacionalidade, na época era algo muito valioso. Ele vai escolher Saulo de Tarso para ser seu seguidor. Jesus não. Jesus pega 12 que nem a sociedade muitas vezes iria escolher. É um Pedro eufórico que quer matar todos. É um Filipe que, se pudesse, mandava fogo do céu para exterminar todo mundo e ter ali de novo uma nova extensão ou extinção em massa. A gente vai ver o próprio Pedro que vai negar Jesus, mas que por muitas outras vezes vai dizer: eu estou contigo, eu vou até a morte, eu vou fazer, vou acontecer. Mas no tempo da crise, ele esmorece, diz que não conhece, diz que não sabe. Então Jesus ele vai escolher pessoas que eram improváveis, porque ele era rabino. E rabino na época, por ter essa autoridade, essa autenticidade, eles também podiam legislar ou tomar juízo em algumas causas menores, por conta dessa autoridade espiritual que tinham. E Jesus ele é rabino e é considerado e é reconhecido como tal. Mas Jesus ele está discorrendo sobre isso. E um se levanta e vai falar: mestre, rabino, Senhor, fala com o meu irmão, intercede com o meu irmão, para ele repartir a herança comigo. A ideia que temos do texto, lendo de grosso modo, é um irmão que não tem nada e o outro que ficou com tudo. Mas a ideia também do texto é que os dois estão na mesma cena. É como se mais ou menos assim, um se levanta e diz assim: ó Senhor, fala com meu irmão, mas apontando aquele que está aí, que ele ficou com a herança toda do meu pai. E eu não tenho nada. Qual é que seria a minha, a sua versão ou atitude nesse momento? Era dizer: se a causa é para repartir a herança, é para repartir. Você entende que Jesus é justo? Você entende que Jesus ele iria fazer o correto nessa situação? Mas Jesus fez. Porque você sabe melhor do que eu que Jesus ele sabe sondar o coração. Jesus ele sonda o que está dentro. E o que subentende o texto? De forma sutil, Jesus está chamando ele de ganancioso. Jesus primeiro é rude com ele e diz: peraí, você interrompeu o meu sermão. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é que te colocou ou me colocou como teu juiz? Quem é que me colocou como alguém que vai julgar a tua causa? Primeiro ponto.
ele assim: você ainda não entendeu tudo aquilo que eu estou te falando há tanto tempo? Eu estou aqui ministrando, e você não está entendendo. E você não está assimilando aquilo que eu estou falando. É como se Jesus estivesse trazendo a ele a recordação. O que você faz, o que você fez nesse tempo todo que eu estou ministrando aqui para a multidão? E você não está ouvindo, você não está entendendo. Você precisou parar o meu sermão para eu tentar tirar partido de ti, porque o que ele quer é tirar partido. Ele não quer que seja feita simplesmente uma herança qualquer, uma repartição. Ele quer que Jesus seja o juiz dele, que Jesus seja verdadeiramente aquele que vai ajuizar somente a sua causa. Mas Jesus é justo. E Jesus ele vai chamar em primeiro e vai dizer: você é ganancioso. O teu problema não é repartição de herança. O problema que está em você é o teu coração. E Jesus ele não entra nessa questão. Por quê? Jesus ele vai falar com a multidão e vai dizer: olha, acautelai-vos, guardai-vos da ganância. É como se Jesus está dizendo: você está vendo esse aí que está se levantando porque ele quer que eu seja o juiz dele? É bobeira. Ele quer ter mais. Ele quer viver melhor do que o seu irmão. Porque eu entendo plenamente, e aqui é Mateus falando, Jesus é justo. Se houvesse uma injustiça naquela causa, Jesus julgaria. Se houvesse qualquer coisa que verdadeiramente aquele homem estivesse certo, Jesus ele faria. Mas Jesus ele traz a ideia de que aquele homem ele está olhando somente para o financeiro e esquecendo da sua alma. Porque Jesus está ali transmitindo palavras de vida. E aquele homem só está pensando no seu bem-estar pessoal. E Jesus ele vai alçar uma parábola. E eu queria trazer aqui, só para sintetizar a nossa exposição bíblica, aquilo que Paulo ele vai, ou melhor dizendo, o autor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 13, no verso 5. O autor dos Hebreus ele vai dizer assim: seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes. Por que, Mateus? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele vai alçar essa parábola, e a gente já vai falar algumas ações que podemos fazer e desenvolver na nossa vida para alcançarmos, para desenvolvermos essa riqueza. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, quando alça a parábola, essa parábola é muito interessante. Se a gente for parar para analisar o pormenor, e eu queria fazer isso com você nessa noite, a Bíblia vai dizer que havia um homem que já era rico. E uma pergunta para você interagir comigo: ser rico é um pecado? Primeiro ponto, não. Ok? Então não há problema nenhum desse homem ser rico. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que esse homem rico, por bondade do Eterno, aquilo que ele tem, e a Bíblia vai deixar subentendido o próprio Cristo, que é terras, que é colheitas, ele vive do campo, naquele ano produziu de forma gloriosa, mas produziu demais, que quando ele está vendo, ainda antes de colher, ele já fica preocupado, ele diz: aonde eu vou guardar isso tudo? Aí eu te pergunto, essa produção gloriosa também é um erro na vida dele? Deus trazer algo extraordinário para alguém, uma colheita abundante para alguém, é pecado? Não há problema nenhum com isso. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai falar com a sua própria alma. Ele vai dizer: alma minha, eu preciso fazer alguma coisa para guardar isso tudo. Ele jamais pensa que o que Deus deu a ele, porque Jesus deixa bem claro que a colheita foi divina, poderia repartir com outros. Porque, lembre-se bem, ele não é um pobre que está se tornando rico, ele já é rico, que está se tornando, vou usar na nossa tradução, um milionário naquele ano.
dele é o quê? É a ganância. Não é ele pensar, eu já tenho aquilo que eu preciso, eu vou repartir, eu vou fazer com que, se Deus me deu, eu vou poder abençoar a outros. Não, o que ele faz? Vou derrubar celeiros, vou construir novos celeiros, vou guardar tudo, e ainda no final eu vou poder dizer: alma minha, pode ficar tranquilo, pode dormir em paz, porque você já tem tudo que precisa para o resto da vida. O problema dele é esse. É ele pensar que a segurança dele está naquela colheita, está naquilo que ele recebeu. O ponto central que a gente vai discorrer hoje é esse. Porque, primeiro, não é errado ser. Segundo, não é errado Deus te dar uma bênção extraordinária. O errado é o que a gente faz com ela. Esse é o ponto central da parábola. Porque a ganância, se a gente for parar para analisar, no original, no grego, é pleonexia. E no hebraico é petza, que literalmente é o desejo insaciável de ter sempre mais. Isso é ganância, é isso que Jesus está querendo dizer para ele. Então, se Jesus está dizendo para ele, Jesus está falando o quê? Olha, atenção, esse homem não é um pobre qualquer que está pedindo a herança do seu irmão de qualquer forma. Não, porque Jesus soube do coração. Jesus até poderia estar dizendo para ele assim, entre linhas: o que você vai fazer com a herança quando teu irmão te repartir? Por isso Jesus ele vai alçar e vai dizer: acautelai-vos. E lembra do autor dos Hebreus que ele vai dizer: contentai-vos com o que tem. Quando há contentamento, Jesus ele é glorificado. Lembra o que o salmista ele vai dizer? Fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Não é tudo que temos que vamos ter, ou tudo que queremos vamos ter, mas é a gente saber que Deus, ele no mínimo detalhe, vai nos sustentar. Isso é se contentar com Deus. Mas vamos lá, eu quero discorrer aqui com vocês alguns pontos ou algumas atitudes que essa parábola nos ensina a não fazer, porque esse homem fez. Primeiro, não troque o valor da vida pela ilusão dos bens. A vida, ela sempre vai ser mais importante do que aquilo que nós temos. Eu e você somos mais importantes do que aquilo que possuímos. Posso te contar uma história? Quem é que se lembra de Alexandre o Grande, o conquistador? A história vai dizer que ele pediu para ser morto, quando fosse morto, ser enterrado de mãos para fora, para ele mostrar para todos os seus generais que tudo aquilo que ele conquistou, ele não conseguiria levar nada. E a história vai dizer que assim o fez. Alexandre, que é chamado o Grande, o que conquistou tantos e tantos impérios, morreu e fez questão de ser enterrado com as mãos para fora. Eu e você somos mais importantes do que aquilo que possuímos. E esse homem, ele olha e vai falar: não, é o contrário, aquilo que eu possuo é que vai fazer a minha alma se contentar. Mas o que Jesus ele quer dizer é que aquele rico, infelizmente, ele vai valorizar bens e desprezar pessoas. Porque quem é que vai produzir para ele? Quem é que vai fazer os celeiros dele, derrubar uns e produzir outros? São seus trabalhadores. Quem precisava ao seu redor de mantimento era ele? Não, porque ele já era rico. Era quem estava à sua volta. Mas ele assim não fez. Você se lembra quando Noemi ela volta para sua terra? Por que ela não passou fome? Porque tinha um Boaz que entendia que aquilo que caía no chão era para quem vinha atrás.
É porque tinha um homem rico na sua cidade que entendia: tudo aquilo que Deus me deu é bênção, mas tem pessoas que precisam daquilo que Deus me deu também. Imagine se Boaz fosse esse homem da parábola. O que seria de Noemi e a sua nora? Iria ter voltado para sua terra e corrido a fome. Mas ele entende: as pessoas são mais importantes do que o bem que eu possuo. Hoje eu e você não somos ricos, mas e quando formos? Iremos colocar o nosso império acima de pessoas? Colocar a nossa riqueza acima dos trabalhadores que estão à nossa volta? Mas é isso que Jesus está falando através dessa palavra. Porque a única coisa que esse homem pensa é: aonde eu vou guardar? O que eu vou fazer? Como eu vou deter? Ele não pensa em como eu posso usar isso na obra, como eu posso ajudar pessoas, como eu posso favorecer alguém. Não. Por quê? Porque ele troca, ele inverte os valores. A ilusão dos bens vem acima das pessoas, o próprio valor da vida. O que é que Jesus ele diz para ele? Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E aqueles celeiros cheios ficaram para quem? Aquela riqueza toda ficou para quem? Vamos prosseguir. Segundo, não confie em projetos que deixam Deus de fora. Não confie em projetos que deixem Deus de fora. Você já parou para analisar? E eu falei sobre ela, eu discorri, né? A gente leu junto. Esse homem ele só fala: meus celeiros, minha colheita, meu, é tudo pronome de possessão. Ele não entende que a colheita vem de Deus. Não. Nada tem Deus aqui nessa história. É tudo Ele. A terra é dele. O planear dos celeiros é dele. Aí eu te falo: planear alguma coisa errada? Não. Só que quando a gente planeia, a gente esquece de colocar também uma questão e falar: onde está Deus nesse plano? Esse plano glorifica Deus em quê? Porque se eu colocar essa pergunta aí nos meus projetos, se calhar muitos deles melhorarão. E muitos outros eu nem sequer vou levar adiante. Porque eu primeiro vou entender que nada daquilo que eu estou planeando glorifica Deus. Mas esse homem ele só pensa no dele, no dele, no dele. Por quê? O problema não é planear. O problema é como planear. Você lembra-se que Salomão ele elogiou um pequeno animal. Quem lembra desse animal? Que se planeia no inverno, ou se planeia no verão para a chegada do inverno? A formiga. Salomão ele louva, ele elogia a formiga por quê? Ela planeia. Porque ela projeta o inverno. Por isso não é errado projetar, não é errado planear, não é errado você fazer cálculos, você fazer planos. O problema é: o seu plano glorifica a Deus ou não? O seu plano inclui Deus ou não? Porque se incluir Deus, Ele vai fazer com que essa colheita, esse plano, esse projeto evolua mais. E aqui uma outra verdade que eu quero trazer para as nossas vidas. Você reparou que esse homem, em maneira nenhuma, ou de modo nenhum, Jesus vai falar que ele é um homem prudente, um homem salvo, um servo de Deus? Mas a colheita abundante vem para ele também. Porque a gente muitas vezes pensa que Deus só faz conosco, ou Deus só vai nos abençoar nós. Mas Jesus está dizendo:
Deus abençoou um homem que é avarento e ganancioso e não soube produzir. Mas e se fizer conosco? A gente vai ter as mesmas atitudes dele? Aí pausa para frente. Agora sim. Então, Deus, ele, através de Jesus, vai trazer alguns ensinamentos. E um deles é o teu projeto. Irmão, eu tenho um projeto de vida, você tem um projeto de vida. E em que glorifica a Deus? Em que? Deixa eu contar aqui um testemunho e falar algo muito simples. De projeto. A minha mãe, como vocês sabem, e agora ela fugiu, não sei onde ela está, mas minha mãe, por bondade de Deus, depois de já ter eu e meu irmão criado, ela foi fazer faculdade. Minha mãe se formou, fez pós-graduação, fez mestrado, glória ao Eterno por isso. Já tinha 33 anos, mãe, que a senhora fez quando a senhora se formou? Quantos anos a senhora tinha quando se formou? Já nem se lembra, já faz anos. Mas ela tinha 33, pelo menos o que eu tenho na minha mente é 33. E ela se formou, e glória a Deus por isso. E semana passada eu recebi uma ligação, eu não estava conseguindo falar com meu pai de modo nenhum. Minha mãe já está na casa dos 60. Não vou falar a idade para não depois eu é que me entendo. Mas meu pai está na casa dos 50, indo com 60 também. E eu não estava conseguindo falar com meu pai de modo nenhum. Já há muito tempo que eu não estava conseguindo falar com ele. E meu pai é eletricista de profissão, meu pai trabalha com alta tensão. Meu pai sempre trabalhou, meu pai trabalhava na Light, a Silvana vai conhecer, na Light, no centro do Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi estável financeiramente, ali no trabalho. Além de trabalhar na Light, ele também trabalhava fazendo os trabalhos dele por fora, né? E eu tranquilo, só que eu sempre perguntava pelo meu pai, minha irmã dizia que estava tudo bem, minha avó dizia que estava tudo bem. E eu semana passada consegui falar com o meu velhote, como diz em português. E quando eu falo com ele, então pai, está tudo bem? Ele, tá tudo bem, graças a Deus. Foi então novidade. Teu pai começou a fazer faculdade de pedagogia. Eu falei, pai, depois de 50? Ele, depois de 50 não, nunca é velho para aprender. Eu falei, ele entrou como particular, pai? Ele, não, particular, não tem dinheiro para pagar particular, não. Eu fui fazer, foi vestibular. Fui fazer Enem, eu falei, pai, então deve entrar lá nos centésimos, lá nos cinquentésimos, né? Ele, não, mas que isso, rapaz? Eu fui o 18º. Eu entrei na UERJ. Eu falei, rapaz, um velhinho de 50 e tal anos entrou em 18º na UERJ. Ele respeita, me respeita, rapaz, que agora eu sou um futuro pedagogo. Eu falei, por que ninguém falava de mim, do senhor para mim? Porque eu queria dar essa gratificação a você, que eu estava planeando, eu estava fazendo um projeto e eu consegui. Olha, e eu posso dizer mais por que ele conseguiu? Porque a minha madrasta, ela tem um infantário. E nesse infantário tem algumas crianças especiais. E essas crianças especiais só se dão bem com meu pai. Aí ele entendeu. Se Deus me colocou nesse ambiente que elas gostam de mim, eu vou me formar. E se Deus estiver no negócio, eu vou passar a entrar. E não é que ele entrou em 18º. Quando Deus ele está no projeto, acontece. Flui. Aí você pode olhar e disse, Mateus, na verdade não chama de Mateus, chama de filho, né? Ele, filho, eu quando estava fazendo Enem, eu pensei que eu estava quase que no infantário, que era só jovem. E só eu de velho. Eu entro na sala de aula, eu sou mais velho que alguns professores meus. Eu falei, você tem que obedecer, viu? Ele, sim, obedeça. Inclusive, uma das professoras dele tem síndrome de Down. E com quem que ela se dá bem? Com ele. Eu falei, rapaz, o senhor atrai. Por quê? É um projeto de Deus. E ele colocou Deus no projeto dele. Um homem que já poderia falar assim, olha, já não preciso mais trabalhar. Já tenho minha profissão. Já tenho tudo organizado. Já tenho todos os meus filhos criados. Já não preciso de mais nada. Mas ele entendeu. Deus me chamou para o projeto, eu vou. Se for de Deus e abrir a porta, eu entro. Hoje ele está fazendo pedagogia numa das melhores faculdades do Rio de Janeiro, públicas.
você glorifique a Deus pela vida do outro. Terceiro, e eu também vou fazer faculdade, vocês aguardem. Em nome de Jesus. Nem que seja nos 30 com a minha mãe ou nos 50 com meu pai. Mas eu vou fazer. Em nome de Jesus. Terceira atitude ou ação que esse homem comete ou deixa de fazer, que nós devemos atentar. Terceiro, não acumule só na terra, invista no céu. Por que você está dizendo isso, meu Deus? Porque Deus vai o chamar de louco. E por quê? Porque ele é rico? Não. Porque ele teve uma colheita abundante? Não. Porque ele foi ganancioso. Por isso Deus chama ele de louco. Deus não chama ele de simplesmente um homem sem coração, um homem imprudente. Deus chama de insensato, louco, literalmente alguém que não tem juízo. E Deus ainda vai dizer: Deus vai hoje pedir a tua alma. O que você vai fazer com ela? Então, se eu e você investirmos no céu, eu creio que Deus, ele vai fazer essa colheita que houve na vida dele chegar na nossa vida. E como que eu preciso, como eu posso ser rico para com Deus? Primeiro, tendo comunhão com Ele. Segundo, viver em generosidade. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos obreiros e diáconos e todo o corpo de liderança dessa casa. Que hoje a diaconisa Alexandra, quando eu cheguei, ela comentou comigo, e eu também tinha visto. A gente, no grupo de obreiros e diáconos, nós fizemos ali alguns pedidos. E para a honra e glória do Eterno, a gente tem visto a voluntariedade dos irmãos em doar, em dar. Eu posso dizer, você está investindo no reino. E eu estava falando com um irmão certo dia, algo muito interessante. Por quê? Deus, ele quando vai construir ou vai pedir para que se construa o tabernáculo no deserto, de verdade e de fato, Deus não habitava no tabernáculo. Deus, ele descia no tabernáculo. Mas quem usufruía do tabernáculo era o povo. Porque quando a tenda ela era aberta, quando o sacerdote ele ministrava, os levitas ministravam, quem era abençoado era o povo. Então, quando eu entendo que quando eu faço para o reino, sou eu que sou abençoado, irmão, não é eu que abençoo a Deus, não é eu que faço para Deus, não, é eu que automaticamente faço pelo reino e o reino faz por mim. Mas infelizmente, ainda há pessoas que pensam que somos nós que produzimos, somos nós que fazemos. Ei, Jesus ele não senta nessa cadeira. Quem senta é eu e você. Jesus ele não, eu estava até falando no domingo, depois do culto com minha irmã. Jesus ele não usa essas casas de banho. Quem usa sou eu e você. Mas a gente quer não ter limpo por quê? Porque glorifica a Deus. Alguém que chega, vai usar e vai entender aqui a casa do Eterno. Aqui é um ambiente de comunhão e de adoração a Deus. Então quando eu invisto no reino, quem é mais abençoado é quem? Sou eu. É o meu irmão, não é Deus. E isso quando a gente vai falar de finanças, principalmente. Deus ele requer 10% daquilo que ele nos dá. 10% a gente fica por 90%. Lembrando que tudo é dele. Ele nos pede 10%. E esses 10% ainda é causador de pessoas não aceitarem o Evangelho. Por uma parte insignificativa, muitas vezes, do salário. Porque de um bolo com 100 partes, Deus só perde 10 partes. É o motivo crucial de muita gente não estar nesse tempo hoje. E infelizmente isso se chama o quê? Ganância. Insensatez.
Porque quando eu entendo que eu devolvo 10% e Deus ele me dá 90%, a conta não bate. A conta não bate. Porque se eu não tiver vida e saúde, eu não vou ter esses 90%. Se Deus ele não guardar o meu celeiro, esses 90% ele não guardará. O que ele vai falar através do profeta? Vocês até trabalham e compram comida, mas vocês não se saciam. Vocês até trabalham, têm dinheiro, compram roupa, mas vocês não se aquecem. Vocês até trabalham, colhem, mas não servem de nada. O que Deus está falando através do profeta? Vocês até fazem, vocês veem o fruto do vosso trabalho, mas eu não deixo vocês viverem isso. Vocês até fazem tudo, vocês até compram com dinheiro que sobra, mas não serve de nada. É a mesma coisa, você tem um agasalho e se viver. E Deus está dizendo, quem está fazendo isso sou eu. Não é o demônio, é eu que estou fazendo. Porque tudo se sujeita a Deus. E Deus ele está dizendo, agora se vocês se assentarem para a minha casa, as coisas vão inverter. Aquilo que outrora vocês colocavam no saco, parecia que esse saco estava furado, agora esse saco vai parecer que multiplica. Por quê? Quando vocês se atentarem para a casa de Deus. Isso é o quê? Investir no reino. É quando eu entendo a necessidade daquilo que eu e o meu irmão precisam. Foi falado aqui domingo passado também na escola bíblica sobre a igreja primitiva, que eles entendiam que o meu irmão precisava, e se preciso fosse, eu dava do meu para o meu irmão. O que hoje é quase que uma coisa anormal nos nossos dias. Mas que Deus ele venha trabalhar nos nossos corações, no meu e no seu coração, em nome de Jesus. E quarto, para finalizar, não viva distraído. Prepara-te para a volta do Senhor. Não viva distraído. Prepara-te para a volta do Senhor. Por quê? Aquele homem, a preparação dele era: alma minha, descansa. Alma minha, volta. Você já tem para muitos anos. O que é que Jesus disse que Deus fala na parábola? Louco. Ainda hoje. Você está planejando, está planeando para a tua alma descansar, mas é hoje que Deus vai ver a tua alma. E agora? E aí? E eu louvo a Deus pela essa oração que a missionária Érica fez. Porque era um tópico que estava na minha ministração, e eu confesso para vocês que eu estava receoso de falar. Porque falar da vinda de Cristo, por mais que a gente ouça muitas vezes, é mais complexo do que falar sobre finanças. Porque sobre finanças, nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai alcançar a bênção financeira. Mas uma coisa é certa: Jesus ele vai voltar. Quer eu creia ou não creia, ele vai voltar. Quer você acredite ou não, ele vai vir. Quer o ateu pense que não exista Deus, ele vai ver. Então é algo complexo de se falar. E eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas ainda, mas no capítulo 21. E Deus tem me levado a ministrar ou a interiorizar sobre a volta dele. E eu queria trazer uma tese, atenção, tese, ok? Capítulo 21, verso 29, só para a gente ver quão disperso nós estamos da vinda de Jesus. Capítulo 21, verso 19 ao 32 diz assim, não sei se os irmãos, já está aí. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis para vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão.
Olha o verso 21, verso 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então Jesus está dizendo através da parábola: atentem para a figueira. Quem é a figueira no contexto bíblico? Israel, ok? Então Israel é a figueira no contexto bíblico. Jesus está dizendo: atentem para a figueira quando ela florescer. Quando isso acontecer, o verão está próximo e a vinda do Senhor está perto. Verso 32: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Verso 33, para finalizar: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Atende bem e lembre-se, Mateus não está trazendo aqui data para a volta de Cristo. Atenção, uma tese, só para a gente ver quão dispersos nós estamos. Israel ele foi disperso, Israel ele foi exterminado e ficou sem ser nação por séculos. Existiam os judeus, existia o judaísmo, mas Israel exterminou-se, acabou. Mas através de Jeremias, Deus ele trouxe uma profecia dizendo que num só dia Deus brotaria e faria a figueira brotar. E no ano de 1948, Israel voltou a se tornar nação em um só dia, numa votação na ONU por o voto de Minerva. Depois você pesquise com calma, porque o tempo agora não nos é propício. Esse voto de Minerva foi até dado por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então, no contexto bíblico, Israel é a figueira. Jesus está dizendo: atente para a figueira. Quando essa figueira florescer, a vinda de Jesus está perto. E se a gente for olhar para o salmista, no capítulo, melhor dizendo, no Salmo de número 90, verso de número 10, ele vai trazer-nos a ideia que uma geração, ela é entre aproximadamente 70 e 80 anos. E Jesus ele também vai dar esse dado, ele vai dizer o quê? Nessa parábola: atente para a figueira. Quando ela florescer, Jesus está voltando. Mas não passará uma geração até que tudo isso aconteça. Aí eu te pergunto, no pior dos cenários, e trazendo a ideia que isso seja uma tese: Israel como nação floresceu no ano de 1948. Coloca mais 80 anos em cima, quanto dá? Quem é bom de cálculo? 2000 e será que essa tese estiver certa? Eu estou trazendo somente uma tese, atenção. Não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2020 e tal, não, uma tese. Mas e se for? Jesus está dizendo que não vai passar uma geração até que isso aconteça. Mas Jesus também disse uma outra coisa, sabe o quê? Que ele abreviaria o tempo, para que muitos não se perdessem. Se a gente levar em consideração 2028, Jesus abreviando, pode ser a qualquer momento. E aí? E aí? Se for hoje ou amanhã? E aí? E se for em 2028, Mateus? Será que Deus ele vai nos chamar de louco? Insensato? Ou quando a 7ª trombeta tocar, a gente vai para a glória? Essa parábola também vai falar sobre isso, porque esse homem ele vivia distraído. É só eu guardar, é só eu ter, é só eu adquirir. Mas Jesus está dizendo: não, é mais importante a tua salvação do que aquilo que você tem. Prepara-te internamente, porque Jesus ele vai voltar.
não sei quando, mas Ele vai voltar. E aí? Fique de pé para a gente orar sobre essa palavra. Mais uma vez eu digo, é somente uma tese. Não vai você dizer que Mateus disse que Jesus vai voltar em 2028. Se ele voltar em 2026, você vai falar, Mateus estava errado, que Mateus disse que era 2028. Não, que ele volte hoje, para a gente ir para a eternidade hoje. Mas em suma, não coloque a sua fortaleza na sua riqueza. Não se distraia com as coisas dessa vida. Invista no reino e te prepara para a volta de Jesus. Eu sei que hoje o tema proposto é sabedoria para enriquecer, mas eu só enriqueço também se Deus entender que aquilo que Ele me der vai ser para usar no seu reino. Deus, como um pai, Ele entende aquilo que é bom eu ter. E se eu não tenho maturidade para usufruir, Ele não vai dar. Então ore comigo, pedindo a Deus que primeiro nos dê maturidade para administrar aquilo que Ele nos deu, aquilo que já possuímos, e nos dê estratégias para administrar aquilo que Ele vai nos dar. E que Deus, Ele não permita que nos distraiamos com aquilo que vier às nossas mãos, mas que foquemos nele. E que Ele também nos ajude a estar preparado para a sua volta. Que nenhum de nós se perca. Pelo contrário, seja acrescentado mais gente para subir para a eternidade. Pai Santo e Pai Bendito, obrigado. Obrigado, ó Pai, por a Tua palavra que foi ministrada neste momento. Pai Bendito, eu entendo que não é o Mateus, mas é sim a Tua palavra. A Tua palavra, ó Pai, que tem o efeito, ó Pai, para o qual ela foi proposta. Pai Santo, que possamos sair daqui, ó Pai, com esta sabedoria. Sabedoria para enriquecer, não para nós próprios, mas para investir no Teu reino. Para planearmos com o Senhor, ó Pai, no nosso barco. Pai Santo, que o Senhor, ó Pai, também possa preparar o nosso coração e a nossa alma, para que consigamos, ó Pai, entender que a Tua vinda, ela está mais próxima do que imaginamos. E que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre como uma igreja não insensata, não como uma virgem louca, mas como prudentes. Pai Santo, que as riquezas, que os bens não nos distraiam na caminhada, mas que eles sim possam ser, ó Pai, verdadeiramente nossos servos, para que consigamos, ó Pai, fazer com que a Tua obra avance. Pai bendito, que nós venhamos servir somente a Ti, e não a mamão, e não a riqueza, e não aos bens. Que a nossa confiança possa estar em Ti, e não naquilo que possuímos. Fica conosco, ó Pai, em nome de Yeshua, Teu Filho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de